Olá, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscando sabedoria, discernimento, direção do Espírito Santo, para que vivamos melhor, vivamos em paz, para que Deus possa tocar a nossa mente, o nosso coração e transformar aquilo que é necessário, nos conduzindo segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis. Família e Fé Pastor Ivan Fidelis é o canal que eu peço para que vocês se inscrevam, deixem seu like, comentem, compartilhem, porque assim o sistema do YouTube entende que a mensagem é relevante para indicar a outras pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus que traga reflexão, que traga edificação, que traga direção ao discernimento espiritual. Então, a todos vocês que nos acompanham, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam em suas vidas, em cada família por vocês representado, todos os dias da sua vida, em especial nesse dia de hoje. Desfrute do presente que você está vivendo, não fique na melancolia do passado, nem na projeção do futuro, mas desfrute o melhor do momento, do dia em que você está vivendo, porque assim você vai desfrutar do melhor que Deus tem reservado, preparado para você, para a sua família, para aquelas pessoas que você ama, para aqueles que estão à sua volta e compartilham a vida com você. Então, que você esteja com a mente, com o coração aberto à voz de Deus, à palavra de Deus, para que ela edifique, para que ela traga direção para algo que você precisa nesse dia de hoje. Nós estamos falando hoje a respeito de buscar conselhos. Em quem você tem buscado aconselhamento? Você tem buscado conselhos? Você tem ouvido esses conselhos e colocado em prática? Esses conselhos que você tem ouvido têm trazido bons resultados? Ou os conselhos que você ouve e coloca em prática não trazem bons resultados? Quando nós falamos a respeito de conselhos e conselheiros, a palavra de Deus, ela nos fala em Isaías capítulo 9, que Jesus seria chamado de maravilhoso conselheiro. Ele não é apenas um conselheiro, ele é um maravilhoso conselheiro, porque tudo que ele nos aconselha, nos dirige, nos fortalece, nos traz a reflexão, serve para a nossa edificação, a cada dia, a cada momento. Então, quando nós buscamos conselhos no conselheiro certo, nós vamos obter, sem dúvida, os melhores resultados. A palavra de Deus nos instrui a isso de uma maneira muito eficaz, numa maneira muito sólida, para que nós estejamos atentos à Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão. Que nós estejamos atentos à palavra de Deus através da Bíblia, que é a palavra de Deus escrita. Eu não posso pautar ou guiar a minha vida pelos meus instintos, por aquilo que eu acho correto. Aliás, a própria Bíblia fala a respeito disso, que nós não deveremos nos apoiar nas nossas próprias interpretações, nas nossas próprias convicções, usando a expressão bíblica, não se apoie sobre o seu próprio entendimento, porque nós temos questões que devem ser pautadas pela Bíblia. Como cristãos, independente do seu vínculo religioso ou da igreja que você faz parte, independente dessa questão denominacional, todos nós que buscamos bons conselhos temos que nos voltar à palavra de Deus e fazer uma pergunta simples: o que Deus pensa a respeito disso? O que Jesus
traz como instrução a respeito dos meus planos, dos projetos, dos meus sonhos, dos meus anseios, das minhas dificuldades, como resolver as dificuldades, como atravessar as crises, como observar a vida numa perspectiva melhor, de ânimo, de esperança, de direção espiritual. Jesus ele fala no texto de Mateus: olhai os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua riqueza, não se vestiu como nenhum deles. Observe que Jesus está nos direcionando para a nossa simplicidade, para a nossa vida comum, que nós devemos olhar para aquilo que é simples, mas que nos satisfaz, apresenta a sua beleza de um modo singelo, mas de um modo eficaz, a ponto de nos trazer admiração acerca daquilo que nós estamos observando, porque é criação de Deus, porque Deus tocou ali num modo muito especial. E Deus quer olhar para você e para mim, para todos nós, Deus quer olhar com esse olhar simples também, para que nós sejamos transformados, restaurados, vivificados pelo Espírito Santo, que nós tenhamos frutos do Espírito e sejamos direcionados segundo o poder de Deus que opera em nós, com um foco em Jesus Cristo. Assim, nós, em Cristo Jesus, guiados pelo Espírito Santo e tendo Deus como Pai, nós seremos mais que vencedores, segundo a palavra de Deus e segundo as promessas de Jesus Cristo, quando abrimos a nossa mente, o nosso coração, para sermos guiados como filhos de Deus pelo Espírito Santo. Você já parou para pensar a respeito disso? Você já parou para ter uma boa reflexão a respeito de como está sendo a sua vida, aonde você tem buscado orientação, quem são os seus conselheiros e a respeito da eficácia desse conselho que você está recebendo? O texto de Salmo, capítulo 1, os versículos 1 e 2, ele diz assim: bem-aventurado, é feliz, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O versículo 3 vai falar que este será feliz, obterá sucesso e será como uma árvore plantada à beira do ribeiro. Também nós temos que observar isso. Como tem sido a nossa vida? Aonde nós estamos fixando as nossas raízes? Fixar raízes é uma necessidade humana. É uma necessidade humana que eu tenha pontos de princípios, de valores, de ética e moral, fixando raízes. Mas nós devemos diferenciar o que é raiz e o que é âncora. Porque fixar raiz é uma necessidade humana. Nós precisamos nos alimentar. A raiz alimenta a árvore. É o alimento que a raiz absorve que faz a árvore produzir frutos e flores. A produção de uma árvore depende do que a raiz recebe como nutriente. E nós temos que observar a nossa vida, fixando as nossas raízes em Cristo Jesus, recebendo o Espírito Santo que nos alimenta para que nós possamos produzir frutos e possamos gerar flores em nossas vidas. Tem uma expressão poética que eu gosto muito: onde flor, floresça. Aonde quer que você floresça. É muito interessante quando nós observamos esse pensamento, onde flor, seja a flor para alguém, uma flor bela, uma flor saudável, uma flor que traz um bom ornamento para o ambiente em que você participa. E aonde você floresça. É isto que nós precisamos compreender. Mas para isso,
nós precisamos fixar as nossas raízes no lugar onde nós possamos receber nutrientes o suficientes para produzir frutos do Espírito e as flores que Cristo tanto admira. Sejais como um lírio do campo. Seja como um lírio do campo. O texto do Salmo 1 fala que é feliz, é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. O que quer dizer ímpio? Ímpio é aquele que pratica impiedade, né? Ou seja, aquele que é contrário à paz, aquele que em si mesmo ele não tem paz, e é claro que sendo dessa forma, ele não vai oferecer a paz ao outro. Tem pessoas que ao invés de te trazerem bom ânimo, te levantarem no bom caminho para que você tenha uma boa mente, para que você tenha fé, para que você tenha esperança, para que você tenha uma boa reflexão a respeito da vida e saiba que evangelho é uma palavra de otimismo, é uma palavra de fé, é uma palavra que vai te levantar, é uma palavra que vai te restaurar e renovar as suas forças e a sua esperança. O evangelho não é negativo, eu não preciso apontar as falhas e defeitos de ninguém. Eu preciso olhar para mim mesmo, como fala Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 26 em diante, examine, pois, o homem a si mesmo. Nós devemos nos examinar a nós mesmos e não aos outros. O autoexame é o início de uma transformação, de uma mudança, para que você tenha uma perspectiva real de si mesmo e para que você saiba o que é necessário ser transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, pelo toque das mãos de Jesus Cristo na sua mente, no seu coração. Então é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora, o cuidado que nós temos que ter é que muitas vezes esses ímpios fazem parte da nossa vida social, das nossas relações de amizade, às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes dentro da igreja em que nós participamos, no vínculo eclesiástico que você participa, que eu participo, também existe impiedade. Piedoso é aquela pessoa que se coloca diante de Deus, sabe ser humilde, sabe reconhecer que precisa direcionamento espiritual, que se aproxima de Jesus Cristo com a humildade de receber os seus conselhos e a sua direção. Tudo isso faz parte do ser piedoso, de ter humildade diante da palavra de Deus. Mas tem pessoas também que, mesmo participando de vínculos religiosos e eclesiásticos de alguma igreja, essas pessoas se mantêm com o coração duro, se fecham para o aprendizado, principalmente quando ele pressupõe que já sabe todas as coisas, que ele já alcançou o limite do conhecimento. Isso é um dos maiores prejuízos humanos, quando o ser humano tem em mente que ele já alcançou todo o conhecimento que ele pode numa determinada área. Infelizmente, tem muitas pessoas no meio cristão, tem muitas pessoas dentro das igrejas de todas as denominações que acreditam já ter alcançado o máximo da sua espiritualidade e do conhecimento bíblico. Nós temos que lembrar da palavra do apóstolo Paulo, onde ele diz que não que ele já tenha alcançado. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala isso. Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, para a soberana redenção em Cristo Jesus. Não que eu já tenha alcançado, mas que eu prossigo para o alvo. Imagine o grau de conhecimento do apóstolo Paulo, o relacionamento íntimo que ele tinha com Deus através de Jesus Cristo, que vem discipular o apóstolo Paulo após a ressurreição.
Imagine a comunhão do apóstolo Paulo com Deus e com a sua palavra, sendo dirigido pelo Espírito Santo e sendo este grande instrumento de Deus que ele na sua referência de escrita bíblica até nos dias de hoje. Com todo o conhecimento que ele adquiriu, com tudo o que ele conheceu, ele fala: eu ainda não alcancei, eu prossigo para o alvo. Esta é a nossa vida cristã. Aquele que acha que já conhece tudo e que não tem mais nada para aprender, ele se torna extremamente pobre. São essas pessoas que Jesus fala nas cartas em Apocalipse, a partir do capítulo 2, onde Jesus vai falar que tem pessoas que acham que são ricas demais em conhecimento e não precisam de mais nada, de nenhuma instrução, de nenhum direcionamento. Mas não é isso que Jesus fala. Jesus fala que a pessoa que pensa desta maneira, ele não passa de um pobre, cego e nu. Quando a pessoa se fecha para o conhecimento e também com relação ao seu financeiro, quando ele imagina que dentro da sua relação financeira ele também já está estabilizado, ele tem o dinheiro suficiente para sobreviver com tranquilidade, com folga, mas ele não tem frutos do Espírito Santo, ele não tem um bom relacionamento familiar, ele não tem um bom relacionamento social, os amigos que ele tem está interessado no dinheiro que ele conseguiu adquirir. Então, para ele, na verdade, para essa pessoa, só sobrou dinheiro. E para qualquer pessoa ou para qualquer instituição, quando a única coisa que sobra para ele é dinheiro, é porque ele já ficou pobre demais. Pobre de espírito, pobre de vínculo social, pobre de relacionamento familiar, pobre no seu egocentrismo e na sua prepotência de achar que já conhece todas as coisas e se sente superior aos outros. Não é isto que uma pessoa piedosa, de fato, que busque a Jesus Cristo e a direção espiritual, não é isso que é apresentado. O que nós devemos fazer? Não seguir os conselhos dos ímpios, é isso que fala o Salmo 1. Não se deter no caminho dos pecadores, não andar juntos com aquele que liberalmente pautam a sua vida contra os propósitos de Deus. Não estar junto com essas pessoas. Respeitem as opções dela. Cada pessoa tem o seu direito, em Romanos capítulo 14, fala a respeito disso, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então, você respeita o direito dela ser diferente, se ela gosta do pecado, ela tem o livre-arbítrio para escolher a sua direção de vida, mas ela está desagradando a Deus, e você não precisa seguir o mesmo caminho só para agradar esta pessoa. A palavra de Deus nos diz que importa muito mais agradar a Deus do que aos homens. Nós precisamos voltar o nosso pensamento e o nosso coração a Deus em amor. Esta é a base de todo cristão. O mandamento que Jesus ensina em João capítulo 13, novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Este amor é a expressão do cristianismo verdadeiro, a expressão do respeito, a representação viva de que eu sou um cristão, amando a Deus sobre todas as coisas, como fala o Shema Israel em Deuteronômio 6:4. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. O amor é a base do relacionamento com Deus, é a base do relacionamento com o próximo e é a base sólida de todo o cristão.
Então não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores e não se assente na roda dos escarnecedores, aqueles que levam humilhação à palavra de Deus. Não participem disso também. Antes, que é o que o texto fala, tenha o seu prazer na Bíblia, na lei do Senhor, que era assim que era chamado. Antes tenha o seu prazer na Bíblia e medite nela de dia e de noite. Busque sabedoria, busque compreensão e direção espiritual. Busque o bom conselho dentro da palavra de Deus e certamente você será bem-sucedido, tanto nos seus planos e projetos, quanto na resolução dos seus problemas, das suas adversidades e dificuldades pessoais. É só você se voltar para a Bíblia, como diz o Salmo 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o restante ele fará. Deus está olhando e ouvindo você. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Pedimos que o Senhor nos dirija segundo a tua vontade e que nós estejamos sensíveis à tua voz e à tua direção, em nome de Jesus. Amém. Tenha um excelente dia e um excelente restante de semana, em nome de Jesus.